Olá, gente. Tô aqui de volta depois de uma pandemia, né? 3 anos, quase 3 anos, que eu tinha o podcast Anamur. Foram 34 episódios e agora eu tô de volta com vídeo. Podcast Namur com vídeo. E esse podcast vai se chamar Namurcast. Por que eu mudei o nome? Porque eu não vou falar só sobre fotografia. Minha vida é fotografia. Trabalhei a vida inteira com isso, mas eu tenho eu tenho convicção que é importante que a gente abra os assuntos e possa trazer conhecimento agregado com os entrevistados e com assuntos que têm a ver não só com fotografia, mas é muito importante hoje a gente falar de estratégia, de visão, de empreendedorismo e de outros hobbies, de outros prazeres da vida. Mas tudo ligado com o empreendedorismo, com a visão de negócio. E é muito importante hoje em dia porque as pessoas precisam ter ideias, as pessoas precisam abrir a cabeça. O mundo está ficando cada vez mais competitivo, a gente tem inteligência artificial chegando aí. E se a gente não trouxer novas soluções para o ouvinte, né, para o telespectador, a gente não, o conteúdo fica inócuo. Então, o conteúdo sempre tem que ser com essa visão de engrandecer as pessoas. Então, eu escolhi para o primeiro episódio do podcast, Namurcast, os meus grandes amigos, amigos e que são inspiração para mim, que são sócios da GoImage, mas eu, antes de falar que são sócios da GoImage, são meus amigos, o Cris, o Rafa e o Fábio, que estão aqui comigo nesse momento especial da minha carreira. Bem-vindos. Obrigado, Namur. Bom, o Christian falando, para quem não me conhece, né? Mas, Namur, para nós, de verdade, é um prazer estar aqui nessa retomada do podcast. E para a gente falar de diversos temas, e aí, como tu bem colocou, eu acredito que sim, a fotografia teve a responsabilidade, né, de nos aproximar enquanto amigos também, porque enquanto falava aqui, eu estava lembrando, teve viagens diversas, Recife, Paraguai, né? Então toda uma boa parte da trajetória da GoImage e o Namur, né, se fez presente e com muitos conselhos, muitas dicas, muita mão na massa junto, né? E aí isso para nós tem um peso enorme, porque isso passa além, né? Vai muito além da questão só uma parceria comercial que iniciamos há tanto tempo. Então, isso a gente já trocou ideia de vida, ideia de família, política, enfim. Então, para mim é um prazer e uma honra enorme estar aqui. E muito obrigado. Oh, que isso. Olá a todos aí, meu nome é Fábio. Lembrando aqui um pouco quando o Cris falava também de quanto tempo a gente conhecia o Namur, eu lembro de 2010, nós na Alemanha, numa fotoquina, né, se cruzando num corredor lá, né, e a gente se olhava e falava, cara, a gente precisa desse cara junto de nós, porque é um cara referência, né, no mundo da imagem aí, e hoje estamos aí, 13 anos depois, sentados aqui, verdade, né, amigos e compartilhando sempre ideias. Muito bom isso. Eu sempre lembro. A gente encontrou também no WPPI. Em Las Vegas. Eu ainda não, a gente não estava trabalhando junto. Eu lembro que eu estava sentadinho e vocês passaram. Muito legal isso aí. Para nós, para mim, é um prazer imenso estar aqui, Namur. Obrigado por todo o acolhimento de sempre. E realmente, como o Fábio e o Cris comentaram, é uma trajetória, né? E as trocas, elas sempre vão além da questão profissional. E é isso que a gente precisa cada vez mais nos ambientes, né? A gente poder compartilhar, respeitar as divergências unidos para o mesmo propósito, né? E contigo a gente sempre teve essa liberdade, essas trocas muito boas, né? Entre todas essas viagens, algumas até com perrengues, madrugada para lá, para cá, para levar as coisas, para fazer evento, nessa trajetória maluca que é o mundo do empreendedorismo, né? Verdade. E que não tem como ser diferente. E para nós é um prazer imenso estar aqui e logo mais sendo o primeiro episódio da retomada, né? Primeiro de muitos. E então, obrigado
pela oportunidade desde já. Sim, eu que agradeço. É muito interessante a gente falar dessa trajetória, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque muita gente que está ouvindo o podcast não é da área fotográfica, né? Então, eu acho que eu sempre converso com outros clientes e quando a gente vai falar de empreendedorismo, de vencer no mundo do empreendedorismo, eu falo do exemplo de vocês. Vocês começaram... tem uma história muito bonita no mundo do empreendedorismo. E construíram um patrimônio, né? Um patrimônio de empresa, eu digo, né? Que é um nome a zelar, que é um trabalho sério. Trazem muitas famílias no... Porque hoje vocês trabalham, eu acho que a nível industrial, né? Sim. E se a gente falar de indústria, a indústria emprega muita gente. Vocês sustentam muitas famílias, né? E eu sempre falo para as pessoas algumas coisas que eu acho interessantes de olhar o perfil de vocês. Que vocês são pessoas que pensam muito na riqueza da empresa em primeiro lugar. Isso é muito importante. Que muita gente dá prioridade à sua riqueza própria, material, e às vezes deixa em segundo plano a empresa. E uma coisa que eu vejo muito importante de vocês focam muito na empresa, vocês têm uma vida, apesar de ter possibilidade de ter uma vida com luxo e né, com bens materiais, tudo, vocês têm uma vida frugal, mas focado na empresa. Isso é muito importante. Porque além de vocês terem essa questão da economia, de cuidar dessa questão da empresa, vocês dão exemplo para os funcionários. Que eles olham vocês e falam, pô, esses caras estão aqui, estão na lida, estão... Né? Não é uma coisa apartada, longe. Eu acho muito legal isso. É uma coisa que eu nunca comentei com vocês, mas eu acho importante. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história, porque é para as pessoas entenderem, né, essa mentalidade focada de vocês e aonde vocês chegaram. Se vocês puderem contar um pouquinho. Sim, sem dúvida. Bom, eu acho que antes até de a gente começar a falar sobre a questão da história, eu acredito de verdade, isso já faz um bom tempo assim que eu tomei essa consciência, né? Eu acredito que quando a gente tem uma empresa, a gente, óbvio que pretende e quer crescer muito e quer ganhar dinheiro e quer, enfim, ter uma vida melhor, né? Quando a gente se propõe a empreender, tem esse objetivo também, né? Mas eu acho que o principal é o senso de realização, né? De a gente poder ver que construiu algo. Eu não falo só do legado, o legado pelo legado. Eu falo do desafio e do desenvolvimento, do autodesenvolvimento que o empreendedor acaba tendo por consequência, desde que se proponha a encarar os desafios de frente. Mas, acima de tudo, eu acho importante o papel que o empresário ou uma empresa tem perante a sociedade. E aí vem o encontro daquilo que tu falou, sabe? Então, quando a gente começa a pensar no todo e devolver também para a sociedade um pouco do que a gente pega da sociedade, né? Eu acho que isso é um papel essencial. Então, o que eu quero dizer? Obviamente que a GoImage, pelo tamanho que tem, ainda é uma empresa pequena, né? Mas ela... pequena, mas bastante relevante no mercado da fotografia. É óbvio que a gente não tem uma estrutura tão grande que detém muitos cargos. Mas uma máxima que temos lá na empresa é uma pessoa que entrou, ela vai ter que sair obrigatoriamente melhor, né? Para a sociedade, enfim, por ter passado, né? Então, ela vai ter que ter um aprendizado, ela vai ter que ter algo que ela colheu de bom, né, na empresa. Então, eu não gostaria, né? Não gostaria e não quero nunca ter que ouvir eu passei pela GoImage e perdi tempo da minha vida, porque a empresa não me trouxe nenhum benefício, não me trouxe... E eu não falo benefício financeiro, né? Obviamente, eu falo benefício de desenvolvimento. De desenvolvimento, sabe? Então, eu acho que é um papel que a gente tem enquanto gestor de fazer uma sociedade melhor também. Ou seja, para a gente ter uma sociedade melhor, eu tenho que ter uma empresa mais estruturada para que isso aconteça, né? Então, isso é um pouco da nossa visão, da nossa cultura lá internamente. Tanto que ontem falávamos na palestra que a gente teve lá no GoImage on Stage, que é esse evento proprietário, talvez a gente até entre nesse assunto também, mas uma das coisas é as pessoas no centro da estratégia,
né? A cultura interna baseada nos valores. Então, isso são orientações estratégicas que a gente segue, né? Por quê? Porque, sim, queremos que a pessoa que entrou lá, ela saia melhor. E, obviamente, a gente quer, sim, ter uma empresa cada vez mais relevante, mais rentável, mais lucrativa, porque isso é uma coisa que tem que acompanhar dentro da nossa visão. E quanto ao início da história, até eu acho que o Fábio poderia... Passando a bola para ti, Fábio. Eu acho que como é uma junção de várias histórias, eu acho que seria importante começar também pelo Fábio. Bom, a GoImage tem como formação nessa composição, a gente completou em fevereiro agora 10 anos de empresa, né? Mas antes disso, cada uma das famílias, né, que hoje somos 2 famílias que tocam o negócio, a minha família, eu e minha esposa Isabel, e a família do Christian e do Rafa, juntamente com o São Antônio, né? Hoje nós tocamos a GoImage, mas cada um, antes dos 10 anos, tinha seu próprio negócio, né? Tinha a sua própria empresa. Eu estava em Porto Alegre, né? O Rafa, o Christian e o São Antônio em Pelotas, e nós tínhamos um antigo sócio em Caxias do Sul, né? Que é hoje onde é a matriz da empresa, né? E a gente fez essa fusão em 2015, né? 2012, desculpa. E a gente transformou, então, essas 3 empresas na GoImage que é hoje. Né? Então, um pouco da história bem resumida, né? Essa é a história da empresa, né? O início Mas dela. vocês todos vieram da mesma área anteriormente, já com fotografia. Eu não sei se a gente falou aqui no início, mas a GoImage é uma empresa que fabrica álbuns fotográficos, né? Eu não sei se a gente deixou passar, né? É uma empresa que fabrica álbuns de casamento, álbuns, para quem não é da área, né? Álbuns fotográficos, esses álbuns de casamento, álbuns de ensaios, de infantis, e fazem com papel fotográfico, além de fotoprodutos, né? São inúmeros fotoprodutos, ampliações, caixas, vários... Todo o parque industrial é dentro da empresa. Exatamente. Né? Tudo é feito lá e hoje é uma equipe de quantas pessoas? Quantos colaboradores? Hoje estamos em média de uns 60 pessoas envolvidas diretamente, né? Fora as terceirizadas, né? Sim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa... Como conjugou a história de vocês, né? Como é que entramos no mundo da como fotografia. Vocês entraram no mundo da fotografia, decidiram fazer essa junção, né? E tiveram essa visão de falar, poxa, vamos investir nosso tempo e nossa carreira no mercado fotográfico, nesse mercado de encadernação. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante, se vocês puderem contar. A gente não nasceu na área, né? Eu e o Christian somos irmãos, né? E lá no início, o Chris trabalhava junto com meu pai na obra, né? Construção civil. E em Caxias estava fazendo uma obra de um prédio de um rapaz que tem uma loja de fotografia em Caxias. E foi por lá que o Chris entrou na área, né, mano? E foi andando. O Fábio, antes de ir pro gerenciamento do laboratório em Porto Alegre, tu tinha tido uma experiência com fotolito também, né, Fábio? Eu tive uma experiência com num birô de fotolito, né, que é uma empresa que fazia as matrizes para as gráficas, né? Lá que eu tive contato com imagem, com como fazer retoque numa imagem, recorte de imagem. Né? E depois eu tive contato, atendia, né, o dono de um estúdio em Caxias do Sul, né, fazendo as digitalizações dos cromos para fazer as fachadas das lojas dele. E aí ele me convidou para trabalhar com ele. Né? Ele tinha feito a aquisição do primeiro Minilab digital, né, que hoje são as nossas impressoras de fotos. Né? Isso era muito novo e eu tinha essa experiência com imagem. Ele acabou me convidando para... Que ano isso aí, Fábio? Isso em 97. Aí ele acabou me convidando para trabalhar junto e aí a gente foi desenvolvendo isso. Daí, em 2006, eu conheci o nosso antigo sócio, né, que ele tinha a operação em Caxias e tinha uma operação também em Porto Alegre. Aí ele me convidou para trabalhar com ele lá em Porto Alegre. Eu acabei gerenciando essa empresa dele lá e depois acabei comprando nessa parte dele lá. E nesse meio tempo conheci o Christian, o Rafa e o São Antônio. E aí
começou a comunicação ali, a troca, e foi indo. E da nossa parte, o Cris acabou entrando no mercado. O Cris é 6 anos mais velho que eu, né? E trabalhou nessa mesma loja qual ele e o pai estavam construindo o prédio. Entrou nessa operação, né? Depois foi para uma outra, e aí trabalhou junto com esse rapaz que foi nosso sócio também, que o Fábio comentou, né? E aí com isso surgiu o início, o primeiro negócio, né? Tu tinha 16, né, Cris? 16 ou 17 anos, eu comecei... que era um negócio de manipulação de imagens, Photoshop, né? Que se fazia muito para atender os estúdios e essas lojas de fotografia também. Sim. A gente... Nessa experiência da obra aí, foi muito importante, sabe? Porque o meu pai sempre... E eu acho que isso também, voltando um pouquinho da questão da empresa, isso são valores que a gente traz, que hoje refletem na cultura da empresa e que tem essa base familiar também, muito estruturada, né? E com o Fábio não é diferente. Ele não comentou ainda, né? Acho que vai falar da experiência que ele teve na padaria. As coisas não tipo, elas foram muito construídas de acordo com as oportunidades que a gente dispunha na época, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Junto com meu pai, na casa dos 12 anos, mais ou menos. E aí, construindo essa obra, né? Esse empreendimento aí do Fotopavan, que é muito famoso lá no Rio Grande do Sul. Aliás, pelo menos na Serra Gaúcha, né? E aí é onde houve essa possibilidade de ingressar para trabalhar no laboratório. E aí fazendo aquela parte de revelação de imagens das bobinas antigas, né? Então, até eu brinco assim que eu vou para 37 anos agora, mas a gente trabalha com a fotografia desde sempre. Então, né, desde a época dos negativos, inclusive dos positivos, né? Aquela coisa mais... realmente antiga, assim, que tinha processos de revelação diferenciados. Trabalhei muito com isso aí também. Então, revelava os positivos e aquela história toda, os negativos também. E aí, houve a possibilidade, né, quando a gente conheceu esse nosso antigo sócio, o Zandoná, que disse, olha, eu gostaria que tu fosse trabalhar comigo. Né? Então, eu trabalhei um tempo com o Zandoná. Depois eu fui para a Scalco, que é uma outra rede, né, de lojas que tem lá. E aí, acabei fundando, junto com o Rafa, que nessa época eu já estava lá na casa dos 16, 17 anos, e o Rafa com 11 ou 12. Ou seja, o início do trabalho, pelo menos na parte da nossa família, sempre foi muito, muito cedo. E aí nós começamos a fazer a parte de... Na época tinha as restaurações fotográficas, né? Então a pessoa levava foto antiga do vô, da avó, a gente restaurava ela e entregava novamente, né? E aí, a partir disso, teve essa possibilidade de adquirir um equipamento desse nosso antigo sócio, né? E aí nós fomos para Pelotas. Então, toda a minha família, meu pai saiu da obra, minha mãe que trabalhava no caixa de uma empresa que era de fotografia também, nós nos unimos para iniciar esse empreendimento em Pelotas, né? Na paralela tinha o Fábio, que eu tinha tido um contato com o Fábio muito brevemente quando ele trabalhou no Estúdio 7, né? Que também era um outro estúdio. Bom, só para o pessoal que talvez não está muito... a Serra Gaúcha e o Rio Grande do Sul sempre foi um berço, né, da fotografia. Isso acontece até hoje, né? Tem muitos fotógrafos, assim, que têm influência nacional, são muito bons profissionais. E a Serra Gaúcha teve sempre uma cultura de estúdio. E o Estúdio 7 era onde o Fábio iniciou antes de ir para Porto Alegre, nessa passagem aí que ele... Caramba. Que ele não, eu sei, eu já ouvi falar que era na época do auge, Caxias tinha, sei lá, 60 minilábios, uma coisa assim, né? Era uma coisa... É inacreditável. Porque é uma cidade de quantos mil habitantes? Hoje 600, na casa Mas na 600, época era o quê? 400? 400 mil habitantes. Com 60 milários. Não sei se chegava a ser os 60, mas assim, tipo, era o número 60 especificamente. Mas o que eu podia, era muito, né? O que eu podia dizer assim, ó, que enquanto, por exemplo, Porto Alegre tinha 1 ou 2, na época, Caxias tinha uns 14 já. Isso era evidente. Então sempre teve uma cultura muito forte da fotografia e realmente foi uma região que é muito empreendedora. Sim. É o segundo polo metal mecânico do Brasil, né? Então, isso naturalmente já tem essa característica empreendedora, né? Então, Caxias tem essa característica da fotografia muito forte, do empreendedorismo também
E eu acho interessante da questão da região de vocês estarem inseridos em a competição que vocês têm, não é só... eu não sei, às vezes eu fico pensando até, às vezes, a competição regional é maior que nacional. E realmente, porque tem muitas encadernadoras, indústrias, né? Assim, pela região. Sim. E dos mais diversos portes, né? Porque a GoImage, no decorrer dela, a gente sempre começou a respirar justamente essa vertente da industrialização. Poder escalar, poder atender o Brasil, isso desde o início, desde do marco zero da empresa. A gente sempre quis ir para esse lado de poder ter um delivery para o Brasil todo, né? E foi construindo isso. E isso reflete na fábrica e também nos processos de tecnologia, de controles, gestão e tudo mais dentro da empresa. Mas a encadernação em si, quando ela nasceu, né, ela era um processo muito artesanal, muito manual, né? Ontem no nosso evento até eu estava falando com uma cliente, né, que ela faz algumas coisas conosco e ela faz algumas encadernações ela mesma. Ela tem em casa, na casa dela faz alguns acabamentos. Então, existe uma linha que ela é artesanal. Claro que tu não escala. E ali na nossa região, tem muitas encadernadoras, né? No Rio Grande do Sul como um todo, tem muitas encadernadoras. E algumas com porte um pouco menor, né? Trabalhos um pouco mais manuais. E outras como a GoImage, que tem um pensamento muito mais de escala, né? Muito mais de crescimento e também de outras coisas agregadas que vão além do impresso, né? Que essa é uma vertente que depois a gente pode falar um pouquinho mais, mas é algo que mas que é algo que eu acredito que nos diferencia até no mercado, né? E ali, a 20 quilômetros de Caxias, tem uma empresa que faz álbuns. Em Porto Alegre, que é 130 quilômetros, tem outra empresa. Passo Fundo tem outra. Então, tem muitas empresas ali na nossa região, né, que estão posicionadas. Então, a disputa regional, ela é bem acirrada. Ela é bem acirrada. E empresas também, assim como a GoImage, que circulam também no cenário nacional. Então, nós estamos realmente situados num polo que respira bastante a fotografia, que valoriza isso, que consome isso, né? Você vê, que, Rafa, que é muito interessante o que você está falando, como a competição é boa. Sem dúvida. Né? É importante, né, ter competição, porque por vocês estarem num polo que consome muita fotografia, que vem de uma história de muitos minilabs, empreendedores, né, que tinham lojas de minilab, fez com que tivessem muitas encadernadoras, o mercado fosse muito acirrado, competitivo, vocês melhorassem, e hoje vocês podem atender o Brasil com uma alta qualidade, graças muito a essa competição que vocês enfrentaram regionalmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito... E acaba te tirando da zona de conforto, né? Que ela nunca é boa, né? Tu acaba buscando um processo tanto de olhar o mercado e ver o que tu pode trazer de diferencial, como olhar para dentro também. Sim. Né? O que a gente tem de potencial, seja de produto ou seja de capacidade até humana, né? A equipe mesmo, o que a gente consegue extrair no bom sentido do time que está junto conosco para poder se posicionar no mercado de uma maneira atrativa, né? De uma maneira que seja diferenciada. Porque se a gente fica no básico, não vai, né? A gente não consegue ganhar nessa competição. E então isso é bacana, porque traz também até uma situação de identidade. Olha, a gente se posiciona dessa forma, né? A gente entende que esse é o nosso caminho, essa é a nossa cara. Que vem ao encontro do que eu estava comentando, né? A questão da industrialização. Algumas encadernadoras trabalham de forma artesanal, batem no peito que essa é a forma deles. E tá tudo certo, tem mercado para isso. Tem pessoas que vão consumir isso. Mas a GoImage, a vertente dela já é da escala. Sim. Com qualidade, óbvio, Isso. né? Mas buscando ter diferenciais relacionados a preço, a conveniência, a prazo, sabe? E isso... Padronização. Qualidade. Paralelo a isso, com tecnologia, para facilitar o processo.
Hoje a gente fala até internamente que a gente agora, nesse momento, tá falando da competição entre players que fazem a mesma coisa, né? Mas será que no universo das pessoas que a gente atende, dos fotógrafos, com quem realmente a gente compete? Não é somente com o cara que faz álbum também. Sim, sem dúvida. Hoje existe uma disputa muito grande até da atenção e do tempo das pessoas, né? E como a fonte de entrada dos pedidos é um e-commerce, é pelo site. Os clientes entram, sobem as suas imagens lá e a gente recebe esses arquivos e faz a produção. Essa é a lógica, né? O ponto A, o ponto B. Mas essas pessoas consomem de outros sites, de outros e-commerce. Elas usam tecnologia no dia a dia, no celular delas. E como que eu consigo ser atrativo e tá falando a linguagem do consumo, né? Então é extremamente desafiador isso, porque tem a questão regional, tem a questão do mercado, sim, mas hoje a gente tem que ampliar um pouco essa discussão, Sem porque dúvida. se a gente olhar somente para o nosso mercado, somente para a gente talvez vai estar fazendo mais do mesmo, né? É algo que a gente, toda a trajetória, buscou inspirações fora também, né, para poder, e fora eu não digo fora regionalmente, fora do país, fora do mercado Fora do mesmo, mercado. né? Opa. A gente sempre- Café na Murta tá Será pipocando. que Eu tá acho na que é um hora já? sinal. É um sinal pra gente tomar café. É um sinal, hein? Para realmente poder estar alinhado com o Sim. comportamento de consumo, né? Algumas coisas que eu acho interessantes da trajetória de vocês, que eu acho legal se a gente puder falar disso, né? Uma coisa que eu acho interessante, como vocês conseguiram conjugar personalidades diferentes com tantos sócios, Esse é né? maravilhoso. São 5 sócios e vocês conseguirem trabalhar isso, claro, em tudo, né? Casamento, irmão, pai, mãe, tem Sim. momentos de perrengue, tem tudo, né? Normal, mas vocês conseguirem se complementar, que eu acho mais importante. A gente tava falando disso ontem, né, Cris? Sim, a gente comentou um pouco sobre isso. E, assim, nem tudo são flores, né? Então, a gente teve uma experiência passada com esse antigo sócio que houve uma diferença cultural, né? Uma diferença de gerações também. Isso deu um choque de geração. Também na forma de enxergar, né? A condução do nosso negócio. E faltava muita maturidade de gestão também. E isso é um processo que ele é contínuo. Então, dizer que nós hoje somos maduros enquanto gestão é uma bobagem. A gente se considera muito mais preparados hoje do que estávamos, porque a gente se propôs a estudar cada vez mais. Mas olhando para onde nós vamos chegar, ainda tem um caminho muito longo para percorrer em termos de gestão mesmo. Só que um pouco desse amadurecimento fez com que a gente conseguisse alinhar muitas coisas. Eu acho que um dos pontos que foi fundamental era, por exemplo, nós tínhamos uma situação que o lado pessoal influenciava diretamente no lado da empresa. Então, eu não consegui até hoje, né, dissociar. Tipo, não adianta, se eu não estiver bem comigo mesmo em algum momento ou querendo algum objetivo pessoal e acabar não estando isso muito bem definido comigo, isso vai impactar na condução da empresa. E aí, quando tem muitos sócios, tu tem aspirações que elas são pessoais, né? E tu tem lógicas para a empresa. E aí onde faltava a maturidade da gestão, porque nós não sabíamos muito bem para onde o barco estava apontado. Então, sei lá, o Fábio, por exemplo, achava que estava para a direita ou para a esquerda, o Rafa. Então, isso deu um choque cultural na época, onde nós tivemos entendendo que não fazia mais sentido continuar com aquele modelo de sociedade. Então, só para a galera se situar aí, hoje somos em 5 sócios, mas nós éramos em 7, né? Eram 3 famílias. Nossa. Gente, assim, pensa comigo. Uma família já tem que... Uma família de sócios já é uma coisa muito complexa. Imagina 3 famílias. Então, quando a gente fez a fusão dessas 3 empresas, que era a Foto Virtual, a do Fábio em Porto Alegre, e a nossa, que era lá em Pelotas, nós decidimos montar a Go Image. Então, eram 3 famílias de sócios. Tá. Diante disso tudo,
passamos diversos perrengues ali, máquinas e tal, então isso foi balançando um pouco o aspecto societário. Que quando tá tudo bem, beleza, tá entrando dinheiro, aquela coisa toda, mas a gente separa realmente os homens dos meninos quando a coisa aperta, né? Uhum. E na empresa não foi diferente, assim, a gente teve problemas sérios, assim, de equipamentos, enfim, a parte societária, a parte de software também, que acabou não funcionando. Mas aí, quando a gente decidiu parar com essa sociedade e compramos a parte do nosso antigo sócio, nós entendemos que a gente precisava evoluir enquanto gestão. E aí entrou uma coisa muito importante que hoje é básico, é básico no geral, mas para nós, né, já é básico e não era na época, é o planejamento estratégico. Então, quando a gente começou a entender assim, ok, Fábio, você quer comprar um jato, tá? Eu não, eu quero comprar um carro melhor, entendeu? Então, assim, como a gente faz a condução da empresa, com os objetivos que a gente quer chegar enquanto empresa, para que atenda as necessidades do Fábio e atenda as necessidades do Christian, do Rafael, né? Então, o primeiro ponto, que foi uma primeira camada que a gente colocou para alinhamento é como cada sócio está em momento de vida. Então, falar com transparência mesmo. Não, minha expectativa é essa, eu gostaria disso, eu enxergo a empresa assim, sem filtro, sem julgamento. Bom, E a gente faz isso anualmente. a gente faz isso ano a ano. Quando a gente vai Isso é começar o muito planejamento importante. estratégico, né, para É. definição de visão, a definição também dos projetos estratégicos do Uhum. ano, antes é primordial. Cada Primordial. um fala o seu momento, como que está enxergando as aspirações, né? Porque isso tem que estar alinhado. Porque né? nós trabalhávamos todos muito. Todos o antigo sócio, todo mundo trabalhava demais. Sabe? Eram horas e horas, e sábado, e domingo, e madrugada, sabe? Isso não mudou. Mas o ponto que não era a questão do trabalho em si, mas parecia que a gente estava remando para direções diferentes. Tem um ditado que fala que quem só trabalha não ganha dinheiro. É, É. Né? faz sentido. Mas hoje em dia a vida do empreendedor, ela Tem que pensar também, tem que né? pensar também e ter uma capacidade assim de gerenciar suas emoções muito forte. Exato. E não adianta, a carga de trabalho, se não é na empresa, durante as horas que você passa na empresa, ela é realmente queimando fosfato para que a gente possa colocar camadas de evolução. Então, isso também eu considero um trabalho, porque você poderia estar pensando em outras coisas, Sim. mas você prefere estar pensando no trabalho, né? Mas eu acho que um pouco disso, dessa questão do alinhamento, foi isso, sabe? Essa maturidade de a gente chegar e colocar na mesa, assim, de forma transparente, né? Ali eram momentos de falar certas expectativas em relação ao outro, em relação à empresa. Olha, o Fábio, eu acho que... E depois a gente começou a entender uma questão de perfil comportamental, né? Então, como é que isso se deu, né? A gente começou a se conhecer melhor na gestão, entendendo que uns têm mais aptidões para áreas criativas, outros mais para áreas analíticas, áreas de operação, outros que têm uma veia, vamos dizer assim, empreendedora e de expansão muito forte. Então, ao invés de a gente tentar deixar tudo mais ou menos igualitário, a gente disse, não, se o Fábio é bom para análise, é bom para tocar o board do dia a dia, operacional, não tem ninguém que vai conseguir, dentro do nosso quadro societário, executar essa tarefa melhor do que o Fábio. Entende? Perfeito isso. Então a gente começou a botar cada pessoa no seu quadrado, alinhado às expectativas pessoais e alinhado com o comportamento da empresa. Isso é conversa, isso é plano, isso é seguir, é entender Perfeito. e aí respeitar, né, um pouco. Só acrescentando o que o Chris falou, nessa profissionalização da empresa, isso tem, tipo assim, tem muitos rituais, são reuniões quinzenais com o conselho, com a gestão da empresa. Então a gente foi criando esses rituais e foi criando essa cultura dentro da empresa, juntamente com os valores, né? Ao longo do tempo a gente foi entendendo qual que é o nosso propósito, né, como empresa, né, que hoje atualmente é contribuir para que as pessoas possam reviver suas memórias. Muito legal. Né? Então isso pauta bastante do que a gente investe, do que a gente vai tomar de decisão, né? Então acho que cada vez mais a gente olha para isso, dá atenção para isso, que é o que é o nosso regulamento. Muito legal. Né? Então, pautado em cima disso, não tem como dar muita divergência. Uhum. Né? Acontece, mas isso faz coisa do dia a dia. Isso acho que faz a gente crescer, né? As divergências, né?
E essa parte que o Cris pontuou aí das habilidades, dos perfis, isso fez muito diferença porque atualmente cada um está na sua posição, né, no seu departamento, está tocando as coisas, um confia no outro, que é muito importante isso Era isso que eu ia também, né? comentar. Então, é isso. Eu tava pensando aqui, eu acho que muita gente que vai estar assistindo tem essa dúvida. É uma coisa que eu sempre pensei, porque eu vim de um trabalho familiar também. Só que a gente não escalava, não tinha como escalar, a gente trabalhava com casamento. Eu, meu pai e meu irmão. Mais ou menos parecido com vocês. Sim. Só que a gente não trabalhava com produto físico. Trabalhava, vendia álbum. Mas o principal era fazer eventos, né? A gente nunca teve esse pensamento de escalar. E era uma coisa, assim, que eu sempre ficava me perguntando. Né? Aonde que a gente vai fazer a virada aqui para poder escalar, para poder crescer, não sair disso aqui artesanal? Foi sempre um trabalho artesanal, né? E eu lembro, uma vez, eu conversei com o Carlos Ferreirinha, e ele falou uma coisa, e isso que eu quero perguntar para vocês. Ele falou que toda empresa nasce, normalmente os sócios trabalham, em cima dela ela cresce, naturalmente. Mas chega num ponto que ele me falou que é o turning point, né? Que é o ponto de virada. Dali você tem que dar um salto para cima. Você tem que enxergar esse momento e dar um salto para você não estagnar, porque quando você estagna, a tendência é você cair. Então, eu sei que vocês fizeram uma coisa que é muito difícil. Porque tem muita encadernadora que ainda está no artesanal. Às vezes, não é... A pessoa fala que está no artesanal porque quer, muita gente fala, mas muitas vezes ela não conseguiu sair num processo artesanal. Sim. Do controle artesanal, de produção, numa gestão artesanal. Apesar de ser familiar a gestão de vocês, porque tá a família inteira de vocês e sua também, Fábio, vocês conseguiram fazer isso. Vocês conseguiram pensar como uma empresa grande. Eu acho isso muito interessante. Porque não era a formação de vocês. Então, eu acho que foi com estudo. Não sei. Eu acho que tem a questão Vocês buscaram, do estudo. né? Vocês Sim, buscaram. tem a questão do estudo, tem a questão de uma mudança de mindset. Porque se tu for analisar, quem ouviu o Fábio falar, a gente tem uma reunião de conselho. Como que uma empresa de 60 pessoas vai ter um conselho? Tu entendeu? Parece não fazer sentido. Mas a gente prefere pensar como uma empresa grande. Então, sim, nós temos pessoas ali da própria empresa, junto com os sócios, que numa mesa onde é horizontal a situação, se diz assim, olha, eu não acho que a gente tenha que seguir por aqui. Entendeu? A gente vai... Então, a gente prefere ter um posicionamento de empresa grande. Mas vou deixar ela falar que eu acho que ele tinha um argumento aqui para... Não, na verdade, o Namur comentando ali do turn point, né, o ponto de virada, eu vejo que a gente iniciou a trajetória, entendeu essa questão das habilidades, desenvolveu um processo de entendimento e confiança como cada um trabalha, e essa questão da confiança ela é muito importante. Tipo, cara, se o Fábio é o responsável pela operação, ele tem que ter a carta branca e tem que trabalhar para isso, tranquilo, entende? Ele tem que saber que do lado de cá eu não vou estar botando areia no trabalho dele ou querendo fazer melhor. Ele tem que ter isso. E a reunião de conselho vem para um alinhamento. Ó, pessoal, tô com essa dificuldade aqui na minha área. Como que a gente consegue em conjunto buscar a solução? Porque existe, e acho que deve acontecer muito, e talvez em empresa familiar até mais, porque dentro de uma família às vezes existem as questões hierárquicas, né? E existe às vezes essa questão de tipo, eu confio sem confiar, sabe? Vai e faz, mas me pergunta, né? E isso a gente... A questão de autonomia, né? Exatamente. Não dá autonomia. Exatamente. Então a gente conseguiu desenvolver isso. Passado um tempo, a gente chegou num ponto que a gente percebeu que a empresa precisava ter esse turn point, né? E a gente precisa sempre contratar pessoas que sejam melhores do que nós para fazer determinadas coisas, entende? A gente
acaba que eu entendo dessa forma que o dono da empresa ele tem que estar pensando o futuro da empresa, para onde esse barco tem que ir, tem que estar entendendo o que está acontecendo no mundo, né? Para que lado a gente vai levar essa empresa. E numa camada quase que lateral, ter pessoas que joguem essa situação mais técnica, que vão trazer a profissionalização técnica para dentro da empresa, para que ela esteja dentro de boas práticas, né? Para que tu possa tomar a decisão bem, seguro, amparado. E isso é algo que a gente começou a fazer, eu acredito que mais forte uns 3 anos para cá, né? A gente começou a contratar pessoas melhores do que nós para determinadas tarefas, para que a gente pudesse realmente conseguir olhar um pouco mais pro futuro da empresa em si, né? Eu acho que é muito autonomia e confiança, né? Exatamente. É um desprendimento isso. É um desprendimento. Porque você fala, pô, não vou interferir, vou deixar essa pessoa fazer isso. Tipo, por mais que às vezes dê vontade de interferir, mas é confiar. Exatamente, é confiar. Tu treinar, Claro, né? você olha tudo. Porque a pessoa talvez ela traz aquela questão técnica, mas algo que precisa também estar alinhado é a cultura. Sim. Cada empresa tem seu jeitão, né? Sua forma de fazer as E coisas. o mercado também, né? Às vezes a pessoa vem de outra área, sim. ela não sabe como funciona o mercado. Né? E, cara, é incrível, né? Porque cada área, às vezes, tem algumas práticas que são incabíveis em outras, né? É um grande erro de muitas empresas. Às vezes traz um executivo de outra área, chega na área arrebentando e muitas vezes faz tudo errado. Não que ele esteja errado, mas para aquele segmento mercado, não funciona, né? Para aquele segmento não acaba não funcionando. Então, esse executivo, ele precisa ter a autonomia e o gestor precisa, né? O dono da empresa precisa ter essa confiança na execução desse cara, né? Para que as coisas realmente andem, né? Mas entender a cultura do mercado, entender a cultura da empresa e essa pessoa poder trabalhar, eu acho que essa é a fórmula que tem que dar certo. E aí tu tem que se despir, às vezes, até do próprio ego, né? Sim. Porque, cara, fui eu que construí, fui eu que fiz dessa forma, daí vem alguém e vai dar uma bagunçada nisso. Opa, peraí, tá mexendo na... Não. E muitas vezes mudar a rotina de vocês, né? Sim, Porque sim. assim, pô, tem que fazer esse procedimento, tem que fazer esse processo. Uhum. Pô, mas eu nunca fiz esse processo, sempre deu certo. Por que agora eu tenho que entrar num processo desse? Por exemplo, um CRM. Né? Pô, mas eu sempre vendi em cadernetinha. Pra que eu tenho que botar nesse sistema? Acompanhar isso aqui, né? Muitas vezes... E esse desprender, ele é importante, porque senão tu não cresce, entende? Tu vai continuar ali parado. Aí tu contrata só para ter uma figura né, decorativa. Não, essa pessoa precisa estar ali para realmente fazer e te tirar daquele... E o importante é falar que também não é um delargar. Né? Tipo, exatamente. Esse contratar pessoas melhores com skills que são, enfim, superiores às nossas em algumas situações, não é simplesmente... então já que tu é bom nisso aqui, então vai lá e faz. Só simples assim. E vira as costas, né? E vira as costas. Então existe sim um acompanhamento, existe uma discussão ampla, até um aprofundamento para ver aquilo, né, da nossa parte. Diversas reuniões que envolvem indicadores, envolvem OKRs, Então a gente está nesse processo de também ser muito mais orientado aos números. E de novo, volto a falar das pessoas, porque uma das questões da orientação estratégica tem a ver com o cliente no centro da estratégia. A gente se propõe a colocar o cliente no centro da estratégia, o projeto de rentabilidade e, como eu falei, a cultura interna baseada nos valores, né? Então, quando a gente fala desse aspecto humano, a gente não está esquecendo do aspecto dos números. Então, a gente está tentando equilibrar isso de uma forma muito legal. Então, quando a gente fala assim, sim, vai lá e faça, erra, muitas vezes existe, né, diversos erros, e a gente vai corrigindo esse rumo, né? Então, não é simplesmente largar por largar, deixar a pessoa solta, e também não é só ser baseado em números, porque também no nosso mercado, culturalmente, não funciona. Se você pegar uma empresa aí que
culturalmente dentro do nosso mercado, tá, Namur? Porque o nosso mercado ele acaba sendo muito focado com o fator humano muito forte. Porque a gente lida com emoções, lida com fotografia, então o nosso público já espera isso da gente, né? Então, se nós formos só uma empresa muito fria, só pensando em números, só em resultado, sem olhar esse fator humano, muito provável a gente não conseguiria ter os resultados. Que talvez já é diferente do mercado, sei lá, financeiro, que precisa simplesmente dar número e, cara, eu investi aqui, preciso de tanto de rendimento e tal. É uma coisa mais fria. Mas você sabe que eu tenho, Cris, eu tenho um pensamento sobre isso. Eu sou um cara que eu sou admirador das pequenas e médias empresas. Do pequeno e médio empresário. Eu sou, eu não sei, talvez seja meio libertário, assim. Eu não gosto de empresas gigantes. Porque perde essa preocupação que você falou, que vocês têm, é normalmente uma preocupação de empresas pequenas e médias. Mas a partir do momento que você passa por uma gestão impessoal, baseada só nos números, na bolsa, às vezes vai para uma SA, né? Uma empresa de bolsa. A gente vê, tem um documentário da Boeing, não sei se vocês viram esse documentário na Netflix, que fala a história do 737 MAX. Muito interessante. Mostra na trajetória da Boeing exatamente isso. Era uma empresa, sempre foi uma empresa muito assim, conhecida por aviões extremamente resistentes na história. Tipo, um Boeing é um cavalo de batalha, né? 737, essa linha toda. E eles, quando ele se juntou com a McDouglas, que era do DC-10, né? Eles compraram a empresa, eles entraram para a bolsa, a gestão passou a ser voltada muito para os números. E perdeu muito da cultura da empresa. E isso, depois de 20 anos, acarretou em várias consequências que o documentário mostra. Inclusive projetos que não foram tão bem sucedidos, acidentes, essas coisas. O documentário ele passa isso. E é muito o que você está falando, né? Que é essa questão do equilíbrio. E eu acho que só uma empresa pequena e média consegue fazer isso. Porque você está próximo ao teu público. E você enxerga as necessidades do público. E muitas vezes eu acho que vocês dão um passo atrás. Gente, aqui a gente vai ter menos lucratividade, mas nós vamos fazer. Porque a gente está preocupado também com o nosso cliente. E muitas vezes uma empresa grande, gigante, não. Não vai dar passo atrás, não. Vai para frente. Entendeu? Aonde que vai cortar o custo? Ali. Indústria alimentícia. Você vê muito disso. Muda até a classificação do produto, tira a qualidade do produto, a matéria-prima. Por quê? Vamos baixar custo. E aí a saúde do público? Isso aí é outra conversa. Isso aí não... Eu tô dando exemplos, né? Mas é uma coisa que eu acho que é interessante vocês estarem falando isso. Porque às vezes o cliente, ele não tem ideia. Sim. O cliente que consome o produto de vocês, eles não têm ideia desse pensamento de vocês, né? A gente tenta, através da comunicação, através das ações que a gente faz, isso desde a entrada desse cliente na nossa base, no nosso ecossistema, né? Vamos dizer assim, a gente tenta deixar isso mais claro possível, o nosso interesse em cumprir o nosso propósito. E aí voltamos a falar do que o Rafa comentou anteriormente, que é a questão da cultura, né? Então, a gente tem esse fator cultural na empresa que já permite esse acolhimento, né? E óbvio, quando a gente vai escalando, a gente já percebeu esses ciclos, assim, sabe? Quando a gente tinha tomadas de ciclo de crescimento ao longo da empresa, a gente tinha que olhar com muito cuidado para essa camada, porque ela facilmente se perdia. Né? Tá, então vamos crescer aqui, então isso tem que entregar, isso tem que produzir mais, isso tem que ser mais rápido, com menor custo. Essa outra camada de experiência para o cliente ficava prejudicada, mas a gente sempre teve esse olhar atento a ponto de recuperar isso, né? Sim. Então, eu acho que esse é um desafio. E como o Rafa falou também, eu acho que é importante, assim, a gente sempre se baseia não
por empresas do nosso mercado. Assim, não sei, talvez para alguns assim, mas vocês não olham a concorrência? A gente olha menos, a gente olha pouco. A gente prefere olhar para o que outras empresas de relevância fazem que a gente pode absorver e colocar no nosso mercado. Então, assim, a experiência do site. Experiência do Isso site. que eu queria falar. Você. Né? Ela nunca vai ser baseada numa olhar o nosso concorrente, inclusive os gringos. Nós não olha, porque não faz sentido para nós. A gente começa a olhar quais os sites que entregam melhores experiências para o seu cliente. E aí a gente melhora a parte de UX, UI e tal. Né? Então, a parte industrial. Né? A gente não vai olhar como uma outra encadernadora faz. A gente vai pegar experiências de outras fábricas, outras indústrias e colocar esses conceitos lá. Né? Por exemplo, atendimento. Como que... Vou dar o exemplo da Nubank, aí vai ter as pessoas que gostam, as pessoas que não gostam tanto. Mas como ela conseguiu implementar uma camada de experiência do cliente numa base tão grande de clientes. E você é bem atendido. Sim, né? sem dúvida. Óbvio que você vai olhar ali o ponto de notas negativas, ele vai existir, isso é normal. Mas o gráfico do Pareto lá, como é que tá? Tipo assim, são muito mais pessoas satisfeitas. Sem dúvida. Porque tu Tanto que resolve. Cris, a conta que eu uso para movimentar, fazer tudo é do Nubank. Sim, a minha também. A experiência, eu acho que a maioria das pessoas que tem conta no Nubank usa a experiência do Nubank como exemplo. Como um exemplo, né? E eu acho que essa e outras empresas, né? Outras empresas. E eu queria falar uma coisa que eu acho que é super importante de vocês. Que eu acho, assim, começando pela experiência do usuário, que é uma coisa que me chocou quando eu comecei a trabalhar com a GoImage, que é a facilidade de você encomendar um álbum para o fotógrafo. E todo o processo muito bem pensado. E é uma coisa muito difícil. Em todas as áreas. Eu estou falando na área fotográfica. Qualquer área que você for fazer uma encomenda de algo complexo, como com vários processos, Sim. A maioria das empresas não consegue entregar isso de forma clara. Geralmente é muito complicado. E vocês conseguiram fazer isso. Eu acho que é muito bom. A experiência do usuário. Eu acho, é o que vocês falaram de tempo. A gente, concorrência de tempo. Hoje a pessoa tem várias coisas na vida dele para ele gastar o tempo dele, não só trabalhando ou coisas sérias, como também perdendo tempo. E muitas vezes ele não quer entrar numa empresa que ele vai demorar uma infinidade de tempo para fazer uma encomenda simples de uma E às mercadoria. vezes são coisas pequenas, quer ver? Exato. Por exemplo, o nosso site lá, tu consegue entrar e baixar um catálogo, né? Mas aí, vendo a necessidade, a dificuldade, aí baixa o catálogo. Aí o cliente, assim, olha e às vezes, se é um pouco mais inexperiente, tem alguma dificuldade, por mais claro que a gente tente deixar o catálogo, alguma dificuldade técnica, porque é uma empresa que talvez ele chegou pela primeira vez, não sabe papel, não sabe como é que é a gramatura, ele vai ler aquilo, às vezes não vai entender muito bem, vai chamar o chat, isso gera tempo de atendimento e tal, prejudica um pouco a experiência. E ele vai ter que ir lá na calculadora ficar calculando se o álbum dele tem 30 páginas, quanto vai dar, se o álbum dele tem 50, quanto vai dar. Aí, não sei de quem foi a ideia, talvez tenha sido o Rafa, vamos montar uma calculadora no site. Então, tipo, é tão simples. Hoje falando é tão óbvio, mas como assim vocês não tinham uma calculadora? Então, assim, preciso fazer os meus orçamentos e compor um carrinho de compras fictício para eu entender quanto eu vou ter que gastar. Foi desenvolvida uma calculadora e é uma das coisas que as pessoas amam. Exato. Eu não preciso baixar catálogo. A GoImage tem essa super calculadora aqui. E são coisinhas pequenas que às vezes vão melhorando. Vou dar outro exemplo. O álbum 3D. Esse é a nossa... Isso aí, eu sempre fui um entusiasta, né? Desde o começo, né? A gente conversou e eu acho muito interessante. Porque entra na questão da experiência do usuário e experiência do cliente final. Né? E assim, hoje eu acho que as pessoas estão com consciência disso, os clientes da GoImage. Sim. Que é criar uma experiência 3D de um álbum editado. Trazendo aqui para quem não conhece, né? O fotógrafo coloca toda a edição lá dentro e a empresa, a GoImage, entrega um álbum em 3D dentro de um ambiente. Isso é uma coisa espetacular. É mais uma coisa que até eu quero dar um gancho,
que eu acho muito importante a gente falar. Eu nem sei quanto tempo já tá de podcast, mas vocês não ficaram só na parte física, que é da produção de álbum. Aí que eu acho que tá interessante da gente trazer, que vocês foram além, por eu acho a referência que vocês têm de olharem fora do mercado da fotografia, vocês começaram a olhar pro lado de TI, pro lado de programação, criar novos produtos, enxergar estrategicamente. Eu queria que vocês falassem disso. Porque a gente começou com coisa boba aqui, o álbum 3D, Sim. calculadora, mas isso tudo é TI. Sim. Sim. E eu queria que vocês falassem dos projetos que vocês têm, que são muito legais. Uma camada de diferenciação da GoImage é justamente esse, né? E é um investimento alto que a gente faz em tecnologia já fazem alguns anos, né? Por exemplo, o 3D, ele já tem seus 4, 5 anos já, né? A gente tem ele no site, a calculadora também faz um bom tempo. E isso nasce também de uma escuta ativa do mercado, né? Porque quando a gente estava falando ali da experiência, do tempo do cara, eu lembro nas feiras a gente mostrando e às vezes as pessoas, os fotógrafos mesmo trazendo feedback. Cara, mas é horrível mandar para encadernadora. É horrível, porque eu não entendo, daí é um monte de nome de opção de acabamento, é um monte... E aí a gente começou com essa escuta ativa, aliado a essa questão inovadora de tecnologia, trazer essa soluções, né, que pudessem facilitar esse processo. Justamente por uma questão de entender, cara, é o tempo, hoje é tudo dinâmico, tu dá 2, 3 cliques, tu tá com alguma coisa sendo comprado, tá com alguma coisa na mão, né? E como a gente trazer isso para um processo de um produto que ele é extremamente personalizado, né? E artesanal, né? Ele é um produto físico e personalizado. Cara, é difícil isso tu jogar para dentro de uma experiência. Aí é onde surgiu a ideia do 3D, porque o pessoal às vezes não tinha noção do como é que vai ficar o álbum. E o 3D ele acaba hoje sendo uma ferramenta até que ajuda o fotógrafo a vender mais. Sem dúvida. E hoje, se a gente parar para pensar, voltando para o que a gente estava falando antes de concorrência, às vezes o meu concorrente é a nuvem. Algum fotógrafo pode, se ele não tiver uma boa experiência com as encadernadoras, talvez ele vai dizer, porra, eu não vou mais imprimir. Eu vou entregar os arquivos. Então, isso é algo que a gente vive instigando, né, internamente, porque eu preciso dizer pro cara, imprime que é fácil, tu vai ganhar mais dinheiro com isso, porque e é verdade, tu ganha mais dinheiro. A média, pelo que a gente já escutou do mercado, é que o cara consegue aumentar no mínimo em 30% do seu faturamento quando ele coloca uma camada de produtos impressos. Sim, sem dúvida. E para que isso aconteça, eu tenho que ter uma situação facilitada. Mas hoje, até, a gente falou antes um pouquinho também de planejamento estratégico, tudo. Há 2 anos atrás, a gente sentou naquela conversa do momento de vida, olhando para a empresa também, a gente entendeu, cara, como que tá a situação, como é que a gente consegue performar melhor também, e a gente fez uma alocação, né, de cada um dos diretores em uma determinada área. E hoje o diretor responsável pelos novos projetos é o Cris, né, que são ligados à tecnologia, e eu acho que ficaria legal, né, tu falar um pouquinho desses novos projetos que estão ligados à tecnologia, que é o dia a dia do Cris, ele respira isso. E até um feedback legal ontem, depois do evento, acho que tu tava comigo, né, Namor? A gente fez um evento aqui em São Paulo, reuniu umas 120 pessoas, mais ou menos. O Cris apresentou o ecossistema GoImage, né, todos esses projetos. E veio uma menina no final falar pra mim, eu acho que eu não comentei com o Fábio. O Namur tava do meu lado na hora, ela disse, nossa, parabéns, eu adorei ver o ecossistema, tudo que vocês estão trazendo pro mercado de tecnologia, de inovação. E ela disse, dava pra ver o brilho no olhar do Cris. A gente parecia que via ele olhando as ferramentas acontecendo e tudo se conectando. Então, realmente é algo que é importante comentar, porque é o respiro dele no dia a dia e é extremamente desafiador, né? Sim. Porque, querendo ou não, tecnologia tá cara, né? A mão de obra da programação tá cara. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem e, cara, é um mundo que a gente nasceu analógico. E não tem receita pronta. Não né? tem receita pronta.
Tem que construir, tu tem que botar no mercado para experimentar. É Cara, um salto de paraquedas. Sabe aquela coisa assim, por exemplo... Emoção. se hoje eu precisar descer lá, ir pra Caxias e imprimir as fotos, eu consigo. Laminar, eu consigo. Fazer um álbum, eu consigo. Porque a gente nasceu ali, a gente sabe fazer isso. Agora, se eu precisar fazer uma linha de código de programação, eu não sei nem abrir o programa, não sei nem como é que funciona o negócio. Então, é extremamente desafiador para nós isso. É um aprendizado também, mas que a gente acredita muito porque traz um caráter inovador para a empresa e nos posiciona em outro patamar. E hoje é o Cris que... tem uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam na superfície. Mas a TI, ele tá por trás de muitas coisas que as pessoas não enxergam. Elas enxergam o resultado, mas elas não enxergam a inteligência que tá por trás. E eu, assim, voltando pro turning point que a gente tava falando, eu acho que um deles foi essa questão da gestão profissional, que vocês enxergaram isso e colocaram como objetivo, né? Com muita seriedade. Isso foi uma coisa que eu acho que fez vocês virarem, saírem do padrão encadernador artesanal e irem para um nível mais escalável. Mas eu acho que vocês têm outro turning point, que é essa questão de tecnologia. Porque vocês estão se preparando para o futuro. A gente falou isso ontem, né, Cris? A gente não sabe o que vem. Mas a gente tem que se preparar. Apesar da gente não saber o que vem por aí, a gente tem que estar o mais preparado possível. Né? E essa adaptabilidade, ela é importante demais e tá cada vez mais difícil, porque, cara, as coisas estão muito rápidas. Há um tempo atrás, o pessoal fazia planejamento estratégico para 10 anos. Nossa. Eu não consigo imaginar 10 anos, cara, fazer plano para 10 anos. Cara, 2, 3, eu acho que é palpável, assim, é uma coisa mais... Agora, 10 anos é muito. É muito. Hoje é. Há um tempo atrás não era. Mas fala um pouquinho. Bom, o que acontece? Tem que falar do Photogol. Sim, a gente vai falar do Photogol, vai falar do banco, um pouco dessa questão que a gente considera um pouco mais disruptiva. Porém, eu preciso fazer uma provocação, né? Eu tô louco pra tomar o café, namoro. Então, assim, se for permitido fazer esse café, eu acho que chegou o momento, né? Vamos fazer. Vamos... Esse café tem história também, né, Namor? Esse café aqui é muito legal. Minha marca de café é Namor Café. E eu vou fazer pra vocês um torra média, cápsula Nespresso. Vou ver se cada programa eu trago um diferente, né? Legal. Opa, olha só. Viu? Isso é um café de respeito. Esse aqui tem notas de chocolate. Isso não, juro que não é combinado. Mas todas as manhãs, naquele pacotão que tu nos presenteou, que era em grão, foi torrado. Foi torrado, não foi moído, né? Todas as manhãs eu passo meu cafezinho e toda manhã é o café Namur que tá me acompanhando. Então, vocês são consumidores do café sim, também. Eu sou consumidor e adoro. É pena que a gente acaba não colocando lá na empresa como um todo, mas já fica aí a dica, né, Namur? Se quiser patrocinar. Eu mandei até agora, um álbum pra empresa. E mandei dentro da caixa um café de 1 quilo. Falei, pessoal, toma aí. Mandei pro pessoal, pessoal, a surpresinha do Namur. Não tava assim, nem sabendo. Podem tomar aí, toma aí. Legal, o pessoal deve ter adorado. Aí. Bom, legal. Deixa eu pegar o meu aqui. Deixa eu fazer pra vocês, né? Vai estar um pouquinho de barulho, mas é por uma boa causa. A Nespresso tá com surround. Esses cafés eu trago do Espírito Santo, pra quem não conhece. As Montanhas Capixabas. É uma região de produção de cafés muito importante, principalmente na questão de qualidade e exportação. Nessa região é produzido esse café, eles produzem café para coroa norueguesa. Olha só. A coroa norueguesa, inclusive eles têm uma terra lá, chama Fjordland. Até quem quiser um dia conhecer em Pedra Azul, você leva criança para montar cavalos noruegueses. Olha que legal. É bem legal. E é essa mesma região. Também é a região do café do jacu. Daquele pássaro. É feito lá também. Sabe como que é, né? Tô aqui pra aprender. E o
O café, ele é Expelido. feito das fezes do pássaro. sim, eu vi alguma Como coisa daquele desse. marsupial da Isso, Indonésia. da Indonésia. E hoje, Namoro, Sabe? até por uma curiosidade, o maior produtor de café no mundo é o quê? O Vietnã? Não. Não, eu acho que por quantidade é o Brasil. É o Não- Brasil não- mesmo. Não me lembro. É, eu não sei, não tava. Mas assim, o Brasil era conhecido muito por commodity, né? Sim. Na história do café brasileiro era um café de commodity. E hoje o Brasil cresceu muito no mercado de café especial. Muito, muito mesmo. Então a gente está disputando pau a pau com os melhores cafés do mundo. Você tem uma faixa no mundo de produção que é meio equatorial, né? Sim. Tem algumas regiões aqui no Brasil sai um pouco disso, né? Mas se você vê Vietnã, Indonésia, Quênia, Etiópia, É tudo na mesma, Guatemala, mesma faixa. Colômbia, tudo equatorial. O Brasil sai um pouco aqui nessa região de São Paulo, tudo. Questão de altitude também, muda alguma coisa do terroir, né? Eu ouvi falar Mas- que os melhores cafés do Brasil vão pra fora, né? Vão. Nem ficam aqui. Mas já tá mudando. né? Como, por exemplo, o Enamor Café. Então. Mas isso é verdade, esse é um café de exportação. É um café que, inclusive, o meu produtor, ele exporta muito para a Alemanha. Que, inclusive, a Alemanha é o país que mais vende café no mundo, né? Sabia? Não produz um grão de café. Olha. E é o país que mais vende café, porque eles compram os grãos e torram lá. Torram na Alemanha e aí vendem pro mundo inteiro. Tanto que tem Nunca máquinas nem imaginava. de torra de cerâmica alemães que são de alta precisão, excelentes. E você vê, que negócio, né? Os caras compram grãos do mundo inteiro, in natura, torram lá e vendem. Porque aí você beneficia, né? Beneficiou, o preço vai lá pra cima. Sentiu as notas de chocolate, Cris? E aí? É muito delicioso esse café. Bom De demais. verdade. Aprovado? Esse aí você já tinha Aprovadíssimo. tomado? Esse eu não lembro. de ter Esse tomado. eu acho que não. Eu acho que não. Não lembro de ter Bom, tomado hein? esse, não. Pra quem não conhece o mercado do café especial, a gente costuma tomar sem açúcar, Sem dúvida. né? Porque se o café é de qualidade, você vai sentir como no vinho, como no azeite, como no charuto, como na cachaça, como no whiskinho, né? Aham. Ontem nós No tomamos um whisky, whisky. Não me lembro. Não me lembro que eu tô me recuperando. Mas como tudo isso você sente a nota do café, né? Um café de qualidade. Então, se você coloca o açúcar ou o adoçante, que aí é um crime de lesa pátria, né? Colocar o adoçante, Sim. você destrói as notas do café, destrói o gosto. Você bota açúcar, fica com gosto de cana. Né? Então, é que assim, muitas pessoas colocam açúcar porque tomam café de baixa qualidade. Sim. Café queimado, que é uma coisa insuportável de experimentar. Aí você tem que botar alguma coisa para Pra dar uma quebrada resolver o aqui. problema, né? E põe o açúcar. Mas o café de qualidade, ele não amarga na boca. Não sei se vocês sentiram. É. Sim. Você toma o café e fica tranquilo. A boca fica com um gosto Fica bom, com gosto retrogosto bom. Né? Mas vamos voltar para a Muito bem. tecnologia. Bom, o que acontece? Namoro, a gente tava falando aqui do Turn Point, né? E eu não sei se você já teve, eu acredito que sim, pela experiência, pelo que a gente já conversou, que tu deve ter tido Turn Points que iam desde a parte da empresa, da tua empresa, né? Ou das tuas empresas, mas também algum ponto de virada aonde fosse de ordem pessoal, né? E uma das coisas que culminou, para mim, particularmente, esses dois pontos, assim, quase que na mesma situação, foi quando no momento de... Isso bastante tempo já, né? Quando teve a saída do nosso ex-sócio, a gente teve uma remodelação, vamos dizer assim, de áreas. Então, eu estava um pouco mais na área administrativa, aí acabou que eu fui para a área do marketing. Antes disso, eu era a parte comercial. Então, empresa familiar, né? Todos nós aqui passamos por tudo de tudo, né? O Fábio já foi comercial, o Rafa já foi produção, eu também já fui produção. Então, tudo... Isso é bom, porque gera um certo... Expertise. né? Só que daí, quando teve uma mudança, a nossa sócia Isabel, que é a esposa do Fábio, que manda na empresa nele também. Mais nele. Mas o ponto é assim que aí ela foi pro administrativo e eu fui entender o que estava acontecendo no marketing. E aí
Eu falo dessa experiência porque eu acho que ali, pra mim, foi um ponto de começar a olhar as coisas de uma forma diferente, né? E aí eu fui pra um evento chamado RD Summit, em Florianópolis. Nem lembro que ano era, 2016, eu acho. Eu lembro disso aí. 2016, 2015, não lembro. Acho que era 17. 17, eu sou ruim pra data mesmo, né? E aí tinha um indiano, né? Um representante da Google falando do Google Fotos e mostrando a facilidade que era de você ver as fotografias com algumas palavras-chave e todos... Tipo assim, o Google tinha uma inteligência, te entregava uma inteligência, entrega, né, até hoje, que eu disse, cara, as pessoas não vão mais ver fotos impressas, não faz sentido nenhum. Ou seja, eu saí destruído daquela palestra, eu saí assim, incomodado, eu saí muito preocupado. E era um evento de inovação. Na época as pessoas falavam muito sobre inbound marketing, falavam sobre... Eu disse, mas cara, onde é que eu estava? O que eu estava fazendo que eu não enxerguei todo esse movimento? O que aconteceu comigo? E aí entra aquela questão, né? De se culpar, de tipo, putz, aí o que aconteceu? Cara, voltei arrasado, de verdade, arrasado, assim, eu disse, cara, vai acabar. A gente tá lascado. Cheguei, graças a Deus, tenho os meus sócios também que são também racionais e falaram, cara, calma, respira. Tá olhando o copo meio vazio. Meio vazio. Então foi graças a eles que deu para dar uma baixada um pouco na ansiedade. Só que nem por isso a gente deixou. Se acomodou. Claro, se acomodou. E aí eu trazendo essas reflexões para todos, começamos a ter esse turn point no sentido do mindset. Cara, a gente tá muito centrado em produto. A gente não tá enxergando a experiência completa. E ali foram vários cases, né, de empresas que começaram no modelo A e se tornaram outra coisa totalmente diferente. E aí, como veio a pergunta, assim, lembro de uma palestra do Rony, que inclusive foi palestrante do Goiânia On Stage também, do Rony. O Rony ajudou a escalar a Netshoes. Ele disse, seja você o primeiro a quebrar o seu próprio negócio. E essa frase fica comigo diariamente. E aí, o que a gente disse? Cara, a gente tem duas opções, se entregar, né, achar que nada tá bom, ou vamos começar a botar camadas diferentes para enxergar uma experiência mais completa, se tornar uma empresa relevante no mercado. E aí a gente adicionou camadas de marketing mais estruturados, com pessoas muito mais qualificadas do que nós. Eu também não sei abrir o software para fazer código, né? E aí todos nós começamos a nos preparar, porque apesar de o Fábio estar, por exemplo, no operacional, do board, do dia a dia, sabe? Uhum. Ele tem um amplo entendimento da parte da tecnologia, assim como eu, assim como o Rafa. Então, hoje, eu estou mais na frente da inovação por uma questão também um pouco de perfil, né? Mas todos estamos com a mesma linha de raciocínio. É isso que a gente quer. A gente quer se tornar uma empresa que desafie o status quo, que não seja uma empresa de álbum. Então, assim, mas eu faço numa gráfica. Hoje a gente fala em ecossistema. E a gente está construindo, sim, de fato, o ecossistema, porque a gente está descentralizando o produto, que é ainda é o nosso core business, mas a gente está construindo várias outras camadas de serviço, no aspecto financeiro, para que seja a impressão um braço do todo, e não o único pilar. Perfeito. E aí tem essa lógica de escutar o cliente de forma mais ativa. Então, nós começamos a implementar a parte de TI. Então, tem uma pessoa que cuida só da infraestrutura, tem tech leader, tem desenvolvedores sêniores, tem uma PM que cuida dos produtos mesmo, tem uma designer de UX, que ela só não é uma designer do marketing da GoImage, ela só lida com coisas e camadas onde esse botão precisa estar aqui, porque isso não quebra a experiência do usuário. Então, essa é a parte que a galera não enxerga, sabe? Essa camada faz toda pesada. A diferença e as pessoas não têm ideia. Então, assim, a primeira situação que nós desenvolvemos, né? Não a primeira, porque o site assim, já estava bem robusto assim, nessa época, né? Mas o 3D, ele é oriundo de várias ideias, de várias fontes, né? Ele iniciou
como uma tentativa de a gente diminuir os erros que o fotógrafo cometia enquanto design para que o álbum saísse melhor, para que não desse retrabalho, né? Ou seja, quando ele aprova aquele 3D, ele está vendo a cópia fiel do que ele vai receber físico. Só que aí, a partir de algumas conversas, a gente percebeu que isso era uma ferramenta de vendas. Ou seja, começamos para resolver uma dor interna e, com um pouquinho mais de cuidado, a gente colocou no mercado algo que faz o fotógrafo faturar. O Rafa tem um relato de uma cliente que, de cada 10 links que ela mandava no risco mesmo, ela pegava os arquivos das pessoas que não tinham comprado o álbum, pegava os arquivos, fazia um álbum de forma rápida, enviava o link e dizia, olha, eu fiz isso para você, se você quiser comprar, tá, é por tantas vezes e tal. De cada 10 links, ela convertia 4. Então, assim, isso é um número muito legal, porque isso se dá por conta da ferramenta. Sim. Né? Então, isso... Bom, outra coisa, o 3D foi baseado no quê? No site da Fiat, onde você pegava o Uno Mille na época... Customizava. E tu customizava e girava ele. A gente disse, cara, é isso aqui que a gente precisa. Ou seja, não foi olhando pro nosso mercado. Entende? Hoje da Royal, o global é assim. Exato. Entende? Então, É verdade. Só que qual que é customiza a tua moto. Qual que é a nossa vantagem em relação a outras... aliás, a dificuldade, na verdade, do nosso 3D é porque o álbum ele vai aumentando, diminuindo de tamanho. É diferente de uma moto que você muda a cor e alguns padrões que são sempre iguais, ou de um carro, né? Então, não é que o nosso seja mais complexo, mas ele tem algumas dificuldades, assim, por conta da customização desse produto. E, cara, hoje é um xodó. Várias pessoas Sem dúvida. queriam desenvolver igual, ou outros clientes que vieram para nós por conta do 3D. Ah, eu fazia na encadenadora, mas daí eu recebi um link do 3D. Achei incrível aquilo, quis testar. Então, para nós foi eu uma fui ferramenta... um que bati bastante no início. Então, a importância, a importância disso, né? E aí a gente vai educando até o cliente final. É uma cadeia muito mais longa. Perfeito. Depois disso, a gente retomou um projeto chamado Photogô. Isso renasceu, vamos dizer assim, na pandemia, aonde a gente disse, cara, nós precisamos também dar uma ferramenta para que o fotógrafo possa faturar mais na pandemia, aonde cada fotógrafo teria um site, né? E os clientes finais que estariam em casa poderiam entrar no site, por exemplo, do Namur e mandar as fotos para que chegasse na nossa fábrica. O Namur coloca uma margem de lucro em cima, né, dessas fotos, e ele acaba sendo um hub de impressão. Então, isso funcionou por um tempo, mas a gente evoluiu a ferramenta, né? Então, a Photogô hoje, ela é um software por assinatura, né? Então, a gente, com alto poder de escala, porque ela permite com que o fotógrafo faça o delivery das galerias de imagens, ou seja, eu fotografei um aniversário infantil, por exemplo. Então, eu preciso fazer com que essa mãe escolha as fotos desse aniversário infantil. Eu vou fazer um delivery de uma galeria que foi pensada para esse cliente, com a marca do fotógrafo, com todas as características que o fotógrafo queira colocar, bem como o WhatsApp, o Instagram, toda a rede de contatos desse fotógrafo. E uma galeria que, diferente de um link qualquer, como Dropbox, como Google Drive, ela é uma galeria personalizada para o cliente, pelo fotógrafo. Então, isso aumenta a conversão de vendas. Nesse momento, essa mãe faz a escolha das imagens que ela quer receber, sejam impressas ou não, e pode fazer a compra direto de outras fotografias ali por essa plataforma mesmo. Além disso, já tem a conexão com o álbum em 3D, né? E você vai poder, a médio prazo, que é isso que a gente vai buscar, e vai ser um software de gestão, como se fosse um CRM. Um CRM. A gente não está falando de um CRM na raiz da essência do CRM, com funil de vendas e tal, mas ele, até porque o fotógrafo, talvez no futuro nós chegaremos a isso, tá? Sim, isso mas que eu ia falar, por que não, né? Por que não? Mas nesse momento o que resolve a dor do fotógrafo é ele ter um entendimento de que se ele gasta R$300 na GoImage, ele cobra 1.500 de um álbum, por exemplo, ele tem que entender que esses 300 são um custo, é uma despesa dele, que essa outra margem ele tem que descontar outras, então ele tem que ter um fluxo de caixa. E isso a Photogô vai se tornar. Então, além de um delivery de galerias, ela vai se tornar um painel gestor, né? Isso vai ter uma camada financeira, que eu já vou entrar nesse aspecto. E outra coisa muito importante que a gente acredita é o seguinte, por exemplo, em um casamento,
Normalmente, o fotógrafo enxerga os clientes como sendo apenas o noivo e a noiva. Nós, da GoImage, a gente está querendo fazer uma provocação para o fotógrafo que ele entenda todos os convidados como possíveis clientes e clientes. Então, a Fotogol, como é que consiste? Se eu for fazer uma entrega de uma galeria, onde eu tenho um casamento ali, eu tenho que poder dar acesso, com a permissão do casal, para os convidados acessarem essa galeria. E lá vai ter uma store vinculada ao fotógrafo, onde ele vai colocar a margem de preço que ele quer, a margem de lucro que ele quer, e esses produtos físicos vão cair lá na nossa fábrica e a gente faz o delivery lá para os convidados. Perfeito. Ou seja, é uma loja trabalhando para aumento de ticket médio para o fotógrafo. Sim. Isso tudo são camadas que a gente desenvolveu, criou, e isso é feito de uma encadernadora. É uma encadernadora fazendo, não é uma software house. É aí onde deu... Por isso que eu falo do turn point. A gente entendeu que a gente pode ser o que a gente quiser. Isso. Sabe? Que o mundo permite com que nós sejamos o que a gente quiser e possa, sim, ser uma empresa relevante que nasceu como produtos físicos e hoje, além de produtos físicos muito bem estruturados, com fábrica, com escala, a gente começa a colocar outras camadas. Perfeito. Porque a gente não precisa se limitar, sabe? E por fim, nesse momento, a gente está falando de um core bancário também. Então, nesses estudos que nós fizemos, a gente teve a oportunidade de fazer uma capacitação junto ao G4, do Thales Gomes, do Nardon, Alfredo, e num determinado momento o Thales falava sobre um banco que ele estava desenvolvendo para Singu, ou algo nesse sentido, né? Como a tentativa de dar acesso a crédito a essas profissionais da beleza, né, que é o que a Singu se propõe a ser, ou era, não sei como é que tá hoje, porque eu não acompanhei mais. Mas eu disse, cara, isso tem muita sinergia com o mercado fotográfico. Aí, no retorno, conversando com o Rafa e com o Fábio, explicando um pouco da ideia, aí pinça uma coisa do Fábio, pinça uma coisa do Rafa, vai compondo essa história toda. E hoje no Brasil existe uma desburocratização, né, dessa questão. Ainda é muito burocrático, mas existe um movimento muito né, do próprio Banco Central, até através do Open Finance, Open Banking, fazendo com que empresas do tamanho da nossa, por exemplo, que tem um banco, que tem uma ideia de um nicho, possa entender as dores financeiras dessa nossa camada de cliente e possa fazer a construção de algo maior, né? Ou seja, pegar a estrutura bancária e colocar a favor das necessidades desse cliente específico. Perfeito. Então, existe um processo de Banking as a Service, né? Nós contratamos uma empresa que tem esse core bancário, se conectando com o Banco Central, e ela é white label, ou seja, permite com que a gente coloque a nossa camada de experiência com a nossa marca pro nosso público, né? Então, eu sei que um fotógrafo precisa trocar de equipamentos a cada período de tempo. Eu sei que ele precisa de seguro de vida, seguro bancário, seguro do equipamento. Então, eu entendo esse ecossistema, né? E aí eu coloco essa camada financeira. Então, a gente está desenvolvendo o GoImage Bank, que tem por objetivo também, em algum momento, dar acesso a crédito para esses fotógrafos. Inclusive, se tiver algum fundo interessado que estiver ouvindo, já pode falar com a gente. Mas o ponto é esse mesmo, tá? Nesse primeiro momento, o banco ainda não foi lançado, mas nesse primeiro momento a gente vai ter o app onde você vai poder fazer Pix, TED, é um banco de verdade. O cashback, que dá direito, né, às compras, né, na própria GoImage, e no futuro a gente vai abrir para outros parceiros, né? Ou seja, quem quiser comprar um café na Mur vai poder ter cashback para comprar na GoImage, que vai dar cashback para comprar eventualmente em outro parceiro. Vai fazer um marketplace também, né? Exatamente, a ideia é de um marketplace. Ou seja, tudo isso focado para o fotógrafo, o que faz sentido. A gente não tem a mínima pretensão de disputar com um bancão. Não é essa a ideia. A ideia é resolver a dor e dar acesso, né, não, e a tem uma coisa financeira mais qualificada. muito importante, que ao fazer isso, o Fotogol e toda a estrutura do GoImage Bank, vocês não vão se restringir só à sua base de cliente. Isso que é o mais importante. Um cliente de outra encadernadora pode ter estrutura, usar a estrutura de vocês sem problema nenhum. Eu diria mais, a própria outra encadernadora. Exato. Pode.
a gente não pode, vamos dizer assim, ser bitolado a ponto de, tipo, não, isso é uma coisa só exclusiva da GoImage. Óbvio que num primeiro momento isso se torna exclusivo por uma questão de lógica, né? De mercado, né? Mas no futuro, eventualmente, sim, é possível conectarmos outros parceiros de impressão. Não, eu acho muito mais lógico, porque uma empresa pequena de encadernação, que não tem a estrutura de TI, não tem... É difícil, não é fácil. Já pega algo pronto. Pega algo pronto. De vocês. Então a ideia é que a gente aumente essa base, né? E a pessoa que entrar por alguma fonte, seja GoImage On Stage, que é o nosso evento proprietário, seja pelo álbum 3D que o amigo fotógrafo enviou, seja por algum outro evento que a gente fez pelo banco ou pela Fotogô, ele vai estar neste ecossistema. Então a gente não é mais uma empresa de impressão, né? Isso é muito legal, Cris, porque você joga o objetivo lá para frente. Eu acho isso importante. Sempre o objetivo fica mais para frente e faz vocês lutarem mais. Exatamente. Porque se você ficasse só na primeira camada, é o que acontece com muita gente. Pô, a empresa tá legal, tá rodando, maravilha. Vou cuidar da minha vida. Muita gente faz isso. Sim. Mas vou cuidar da minha vida. É. E para. Vocês são metas muito grandes e distantes, não são próximas. Não, Tem que trabalhar muito para chegar. E isso é muito bom, porque deixa uma força motriz, motora, né? Empurrando vocês para frente. Né? Um desafio muito grande. Isso é muito importante. Dá até oxigenação na empresa. Vocês não param. Tem que chegar, gente. Vamos lá. Não pode desistir. Né? E é por isso que tem essa questão desse brilho nos olhos. A gente acha de verdade que está construindo algo mais relevante assim para as pessoas. Né? Eu não conheço nenhuma empresa no mundo que fez isso. Vocês conhecem, vocês sabem as empresas encadernadoras. Aliás, eu acho que o mercado brasileiro hoje já tomou frente no mundo. Enquanto encadernação? Como encadernação. Sim. Antes não era. Eu acompanho isso desde 95. Que a gente trouxe... Em 96 eu trouxe os Art Leather lá de Nova York. Fui na PPA, trouxe, vendemos igual a loucura lá em Campo Grande. Porque imagina, naquela época não tinha. E era um exemplo. As empresas americanas. Depois aquela italiana... Graph Studio. A gente descobriu aquilo. Vendemos muito. Tinha uma chamada White Glove lá de Los Angeles, que a primeira encadernada que a gente viu era referência. Em produto, né? Em produto. Mas a experiência era horrível. Sim. Essa White Glove, meu pai teve que levar uns negativos lá em Los Angeles e levar debaixo do braço. Não tinha sistema, não tinha nada. Extremamente artesanal. E eu vejo hoje... Vocês, não só vocês, tem empresas boas aqui no Brasil, mas vocês, eu acho que é a vanguarda para mim. Na minha, eu tô sendo bem imparcial, mas olhando o que eu conheço, é um exemplo para o mundo, dentro desse mundo. Quer dizer, vocês já passaram dessa... Eu acho que está muito além da coisa de uma empresa de encadernação com um sistema bem redondo. É muito legal isso. Eu acho que nunca... Não sei se alguém já conversou isso com vocês. Mas é um exemplo. Hoje eu não conheço uma encadernadora no mundo que tem uma estrutura como a de vocês. Eu vejo alguns movimentos assim. Digo, tudo isso que vocês estão construindo, entendeu? Não só a base da encadernação, mas isso é muito interessante. interessante. Também. Existem empresas fora do Brasil que são referência também em alguns sistemas. Percebo que o mercado americano trabalha muito com uma coisa chamada In-Person Sales, né? O IPS. E a Fotogô, em algum momento, pode também ir para essa linha. E aí é o público que vai dizer, é o nosso consumidor. Mas enquanto encadernação, sim, o Brasil é muito bom. Acho. Agora, claro, o mercado americano consome muito mais decoração. Então aí no Brasil nós somos estamos um pouco distantes disso. Porque você já faz a moldura. Eles são no muito site. fortes. Isso é muito legal. Eles têm a gente nessas viagens para conhecer fora do país outros players, né, como na WPPI, que a gente teve a oportunidade de estar junto.
Eu lembro que nos chamou a atenção que antes de ir, a gente tava naquela expectativa, cara, o que a gente vai encontrar, né, em termos de produto? Será que o produto dos caras é muito melhor? E, cara, em termos de produto, Exatamente. não muda, tu entende? É uma mesma linha. Uhum. O que surpreendeu, e até a gente trouxe para dentro da empresa esse leque, né, esse catálogo de produtos, mas no Brasil eu acho que é uma questão cultural, né? É muito a questão decorativa. Caras, É muito, todos os players dos Estados Unidos Uma coisa cultural americana. tinham né? os Assim. cards, tinham E às vezes quadrinhos. até acho que os clientes buscavam a sessão fotográfica para decorar do que para ter o álbum. Sim, sem dúvida, é verdade. né? Muitas vezes também os cartões anuais de Natal, Aham, calendários. aham. calendário é muito forte. É uma questão cultural mesmo. Sim. E no Brasil tem gente que faz e tudo mais, mas ainda é uma camada que não pegou, sabe? Não, É muito interessante. eu isso. imaginava que ia... Mas ia- vocês estão no mercado, o Sul ainda tem isso. É. Muito forte. Uhum. Eu acho que com essa febre do newborn, de fotografia de família, cresceu muito no Brasil também. Isso foi muito positivo. Não tinha Sim. essa cultura no Brasil. Mas vem muito da cultura do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por isso que Caxias não é à toa que vocês tinham tantas Minilabs, lojas de... Sim. É uma sim. cultura. É uma cultura. Talvez seja uma coisa europeia. É, Não sei. ali a Pode ser. colonização da nossa região ali, ela é predominante de italiano e Alemão, e né? alemão, é os dois. E pelo que a gente percebe, eles têm esse afeto Sim. com a fotografia. Fotografia. É bem mais forte É. isso, assim, na cultura mesmo. Eu acho que é interessante isso. Culturas migrantes, né? Uhum, Povos que saíram do seu país, eles têm uma ligação histórica muito forte, né? sim. O judeu também tem muito isso, né? Tem gente que fugiu, levou só as fotografias, largou tudo pra trás Uhum. na Segunda Guerra. E o italiano, ele tem essa coisa da família, da raiz. Uhum. Acho que isso influenciou. A gente já viajou, já saiu totalmente. É. Mas isso que é legal, né? A gente vai batendo papo, vai indo, né? Mas é muito, muito bom ouvir. Eu acho que quem tá assistindo deve. Vai ser um podcast muito legal esse episódio. Muito aprendizado com vocês. A gente Eu- que tá eu- constante. É um termo que a gente falou ontem também, que a gente tá muito moda, né? E faz todo sentido, né? Eu tenho um pouco de cuidado com os modismos, assim, os Aham. termos, assim, porque às vezes é um pouco mais do mesmo, com uma palavra bonita em inglês, né? Mas esse eu acho que faz muito sentido, que se chama lifelong learning. Com a velocidade da mudança, tecnologia, a parte da inovação, inteligência artificial, a gente precisa estar constantemente se reinventando. Então, assim, é óbvio, né, que o ideal seria que sempre estivéssemos aprendendo, estudando, mas assim, isso nunca fez tanto sentido como nos tempos de agora, porque assim como surgiu o Google Fotos e evoluiu, tem outras coisas que podem surgir no nosso mercado, mudando um pouco, dando uma tangente assim para algum caminho. Uhum. E Tem que tá aberto. tem que estar aberto a isso. Então é um pouco dessa provocação assim que a gente se faz, que precisamos estar em constante aprendizado para ter uma empresa cada vez mais longeva, né? A gente poder ter uma empresa assim que a gente possa olhar assim para frente e dizer, não, isso foi estruturado, foi pensado para que a gente não pudesse ficar refém assim de uma mudança muito repentina de tecnologia, porque a gente tem acompanhado até no nosso segmento, né, de tecnologia e fotografia, a própria mudança do aspecto de rede social prejudica até a empresa de tecnologia, por exemplo, que uma vez era muito mais fotografia, agora é um pouco mais vídeo, e aí a pessoa que só estava ancorada para um lado, hoje uma empresa, por exemplo, já muda Aham. um pouco a E é figura, muito sabe? interessante isso aí, da gente... Esses exercícios de adivinhação. É. Porque muito das coisas que acontecem hoje no mundo da tecnologia, nem as próprias empresas sabem Sim. para que caminho vai o mundo. A própria Meta, eles estão batendo cabeça. Eles forçaram muito essa coisa do vídeo. Aham. E eles já sentiram. Eu tava lendo uma matéria outro dia,
que nos Estados Unidos o público está um pouco reticente pela questão de ter abandonado a origem do Instagram, que era fotografia. E porque eles estão forçando isso. Assim, Sim. estão dando muito mais entrega nos vídeos. E tá tendo uma certa rejeição. Eu estava vendo um artigo sobre isso. Então, muitas vezes, a própria empresa nem sabe também. Tipo, vamos para esse lado, mas às vezes esbarra numa reação do público. Tá estudando também, eles estão estudando, né? Para que caminho vão seguir, né? Sim. Se eles estão estudando, imagina a gente. E às vezes perde até na própria essência do que nasceu para o seu aplicativo, né? Exatamente. E às vezes eles também são passíveis de erro. Não é só a gente que é pequenininho. Sim. Pode fazer uma estratégia como fizeram. A própria Meta deu esse tiro, investiu milhões aí no metaverso e não aconteceu nada. E aí veio já a Microsoft, OpenAI, como que é? Essa do ChatGPT, OpenAI, e deu um tiro certo. Né? Já era uma tecnologia que vinha sendo desenvolvida, né? Sim. Mas tá vingando muito mais do que o metaverso que foi. Dá a sensação de que não que o metaverso não vá ter inteligência, ou não tem inteligência artificial, mas dá a sensação de que é muito mais sexy hoje em desenvolver coisas que envolvam a parte de inteligência artificial do que esse universo paralelo. Sim, tanto que tiraram o pé. Então, enfim. Fecharam o departamento, eu acho, tiraram o pé do investimento na metaverso e estão indo pro... Que talvez não é ainda o momento, Exato, assim como aconteceu com o Google Glass, que naquela época ainda não tinha uma maturidade. Espero que demore muito. Eu gosto do mundo físico. Mas, enfim, de toda forma, é um pouco disso que a gente vem buscando, sabe? É realmente perfeito. De algo... De estar entendendo, né? Tá entendendo esses movimentos e procurando... Porque não temos certeza de que vai dar tudo certo. Mas, pelo menos, a gente tem a certeza de que a gente saiu da zona comum e também ontem, né? Porque ontem a gente bateu um monte de papo, né? Então, pra quem não sabe... Mas entra naquilo que a gente falou, né? Todo mundo quer crescer, mas poucos aceitam essa dor do crescimento, né? Exatamente. Uma frase que eu vi aí, não sei de quem, num podcast da vida que eu tava escutando. Né? Mas o ponto é verdade isso, sabe? Porque quando a gente se propõe a buscar algo que é muito fora da nossa realidade, dói, porque tu não sabe nada. E vai doendo, e vai sofrendo, mas a gente vai construindo e vai aprendendo, né? Então, e aí mas eu acho que tem uma coisa legal aí de vocês. Meu pai, ele sempre falava assim, eu sou um rompedor. Ele falava assim, eu sou um rompedor. Eu sou um rompedor. Alguém tem que vir catando os cacos, ele falava. Ele falava isso. Mas eu acho que vocês, na configuração como empresa, é legal isso. Porque vocês têm a parte rompedora e a parte que ajeita. Sim. Isso é importante. E eu acho que quem trabalha sozinho como empreendedor tem que ser as duas coisas. Porque às vezes você trabalha sozinho, como no meu caso. Eu tenho que ser rompedor, mas eu tenho que catar meus cacos. Né? Vocês são 5, vocês podem fazer isso. A gente tem um pouco mais de vantagem. Organizar melhor essa bagaça. Ó, gente, eu podia ficar mais umas 3 horas aqui conversando, que o papo é muito bom, mas já tá dando o nosso tempo. E provavelmente no futuro a gente vai ter outro bate-papo, né, se Deus quiser. E eu fico muito agradecido pela presença de vocês. Abri com chave de ouro. Nossa, a gente que tem que agradecer, né, amor? É um prazer enorme bater um papo assim. A gente rememora, né, muitas histórias, muitas coisas que a gente construiu, porque às vezes estão focados em olhar para frente, a gente esquece de olhar para o passado e ser grato pelo que a gente fez, né, e construiu, e quantas pessoas passaram no caminho, quantas pessoas a gente encontrou, né, como o próprio Namur, que contribuíram para esse crescimento, para essa história. Então, é a gente que tem que agradecer. Eu, pelo menos, fico muito honrado de poder estar aqui com você. Fico feliz. Muito obrigado, Namur, pelo convite, né, primeiramente, pela amizade, pelos conhecimentos, pelas conversas aí, que tem um cara que tem uma bagagem enorme aí de experiências de vida. Tamo junto sempre. Muito sucesso aí Obrigado. Na nova etapa do Namurcast. Obrigado. Obrigado, Namur. Sucesso na nova etapa do podcast.
é algo realmente que tem relevância e dentro do escopo que tu passou para nós, né? Do que tu quer trazer de conteúdo, eu tenho certeza que vai impactar a vida das pessoas e isso é nobre. Então, parabéns por isso. Obrigado, viu? Eu acho assim que eu vou tentar nesse podcast trazer a experiência de pessoas que têm muito a compartilhar. Às vezes não tem oportunidade de falar a história. E são histórias relevantes, que ensinam muito, né? Tentar deixar um pouquinho dos meus valores. Eu acho que isso é importante. Eu tenho alguns valores que eu acho muito importantes. Eu queria até destacar no final pra gente fechar. Não ser piegas de falar assim, o que você deixa de mensagem pro futuro? Mas eu queria trazer uma coisa que eu fiquei prestando atenção, conheço vocês já, e muito do sucesso de vocês tá baseado numa base familiar. Sim. Entendeu? E isso é uma coisa que eu acho muito importante deixar, assim, como um fechamento do nosso podcast. Se vocês não tivessem essa base de família, vocês não teriam construído metade do que vocês construíram. Essa coisa de compreensão, de ouvir, de aprender com o próximo, isso tudo vem dentro de casa. Dos seus pais. Com certeza. E dos seus pais. Que eu conheço, dos seus pais eu não conheço. Mas eu sei, os seus eu conheço e eu sei que veio. Sim. Então é uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas. Que nada disso teria acontecido se vocês não tivessem essa base, né, de família, de seus pais, de terem uma crença, né? Uma base que é a base de tudo, né? A família. E eu acho que é muito importante. A gente tem que cuidar disso também. Né? Cuidar de dentro de casa, cuidar da nossa família, para a gente poder desenvolver. Se a gente tem, como você disse, se a tua vida não está estruturada, nada funciona. Você não consegue botar nada para frente. Então é uma mensagem que eu deixo para as pessoas. Cuidem da sua família. Legal. Né? Honrem seus pais, né? E cuidem da sua família, que o resto é muito mais fácil de acontecer, né? Sim. Isso aí. Ótima mensagem. Obrigado, gente. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, né? Isso aí. Valeu. Valeu.